A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, transformando o empedrado em um espelho quebrado de luzes tremuluzentes. João, o chefe de 32 anos cujos segredos do coração ele guardava mais cimentamente que suas receitas ancestrais, tropeçou em uma sombra encolhida contra a porta de sua pequena tasca, o sabor do Tejo. Seus olhos, castanhos como o café forte que ele preparava ao amanhecer, fixaram-se no menino de não mais que 8 anos, encharcado e tremendo, com um cartaz improvisado ao lado: "Mamãe foi embora. Alguém me ajude." Naquele instante, o mundo de João rachou ao meio, e ele soube que sua vida solitária, tecida de amores não declarados e olhares furtivos nos mercados de peixe, nunca mais seria a mesma. João o chamou Miguel, nome de um avô que ele mal conhecera, mas que evocava as histórias de marinheiros valentes contadas à beira do rio. Naquela noite, enquanto o menino devorava uma sopa quente de caldeirada, os dedos finos agarrando a colher como se fosse a última âncora no mundo, João sentiu um aperto no peito que não era fome nem cansaço. "Porque você me salvou?" perguntou Miguel, os olhos grandes e escuros refletindo o fogo da lareira improvisada. João sorriu, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto sujo da criança. "Porque o destino me disse que você era o ingrediente que faltava na minha receita de vida." Mas por trás daquela frase leve, ecoava o peso de sua própria solidão. Um homem gay em uma Lisboa ainda sussurrante de julgamentos, onde o amor entre iguais era um segredo sussurrado nas sombras dos bares de Bairro Alto. Os dias se transformaram em semanas, e a tasca de João, outrora um refúgio para turistas em busca de bacalhau à brasa autêntico, tornou-se um lar improvisado. Miguel dormia em um colchão no canto da cozinha, cercado pelo aroma de azeite e alho, e acordava com o som de panelas tilintando como sinos de igreja. João ensinava-lhe a picar cebolas sem chorar, a enrolar pastéis de nata com mãos precisas, e aos poucos, as barreiras caíam. Mas Lisboa não era uma cidade de fábulas fáceis. Os vizinhos cochichavam nas escadarias íngremes, um solteiro daqueles cuidando de um órfão. Que escândalo! Um dia, a assistência social bateu à porta, atraída por denúncias anônimas. "Senhor Oliveira, o senhor não é família." E há rumores sobre seu estilo de vida. João sentiu o sangue gelar, mas ergueu o queixo, os olhos flamejando como o fogo sob a panela de feijoada. "Meu estilo de vida é amar sem condições. E este menino é minha família agora." Enquanto isso, Miguel observava tudo com a curiosidade afiada de quem sobrevivera ao abandono. Ele via os olhares que João trocava com António, o florista da rua ao lado, um homem de 40 anos com mãos calejadas de podar rosas e um sorriso que iluminava as manhãs chuvosas. António aparecia com buquês de jasmins, pretextando entregas para clientes, mas seus olhos demoravam-se em João, traçando as linhas de fadiga e desejo no rosto do chefe. Uma noite, após o fechamento da tasca, Miguel espiou da escada. João e António conversavam à mesa, as vozes baixas como confidências de amantes. "Eu tenho medo, António. E se me tirarem o Miguel? E se o mundo nos engolir por sermos quem somos?" António tocou sua mão, um gesto fugaz mas carregado de promessas. "O amor vence tempestades, João. Lembra-te das sereias do Tejo que cantam para os perdidos." Miguel, coração acelerado, sentiu uma semente de compreensão brotar. O amor podia ser como o deles, não o das histórias de princesas que ele lera em livros velhos. Mas o conflito irrompeu como uma onda inesperada. Uma carta chegou, selada com o brasão da família de Miguel. A mãe, arrependida ou não, reivindicava o filho, alegando que o ambiente impróprio o corrompia. João leu as palavras com mãos trêmulas, o papel tremendo como folhas ao vento. "Impróprio. Eu lhe dei um teto, comida, um pai." Ele confrontou a mulher no tribunal improvisado de uma sala úmida em Chiado, onde juízes de rostos severos mediam destinos como porções de vinho. Miguel, ao seu lado, apertou sua mão. "Eu fico com o João, mamãe. Você me deixou na chuva." As lágrimas da mulher eram genuínas, mas tardias, e o juiz, tocado pela franqueza da criança, concedeu a guarda a João, sob condição de supervisão. Foi o primeiro triunfo, mas deixou cicatrizes. João jurou nunca revelar seu coração a Miguel até que ele estivesse pronto, temendo que o peso da verdade o afundasse. Anos se passaram como as marés do Tejo, subindo e descendo com a graça inexorável do tempo. Miguel cresceu alto e esguio, com os cabelos cacheados herdados da mãe e os olhos determinados de João. Aos 18, ele era um jovem artista, esculpindo argila em um ateliê escondido nos becos de Moraria, onde as paredes ecoavam fados antigos. João, agora com rugas suaves ao redor dos olhos, expandira a tasca em um restaurante modesto, o coração do Tejo, onde pratos como cataplana de marisco contavam histórias de superação. António e João, após anos de dança cautelosa, haviam-se unido em uma união civil discreta, celebrada com um jantar íntimo à beira-rio, sob estrelas que pareciam aprovar. Mas Miguel, em sua própria jornada, começava a questionar as batidas de seu coração. Uma tarde de outono,
Enquanto moldava uma estátua de dois homens entrelaçados, inspirada nas silhuetas que vira na juventude, Miguel confessou a si mesmo o que sentira por meses. O atraente pintor do ateliê vizinho, Rafael, com sua risada rouca e mãos manchadas de tinta vermelha como vinho do Porto. É errado? Perguntou ele a João uma noite, enquanto limpavam as mesas após o jantar. João parou, a esponja pingando no chão, e olhou para o rapaz que salvara. Errado é esconder quem se é, filho. O amor é o tempero mais puro da vida. Naquela conversa, sob a luz amarelada das lâmpadas, Miguel sentiu as correntes da dúvida se romperem. Ele convidou Rafael para um passeio pelo castelo de São Jorge, onde as muralhas antigas guardavam segredos de reis e amantes. O beijo que trocaram, tímido e cheio de promessas, foi o primeiro passo em um caminho de descobertas, mas também de sombras. Rafael, de família conservadora do interior de Alentejo, carregava o fardo de expectativas que sufocavam sua alma. O conflito se intensificou quando a família de Rafael descobriu o romance. Cartas raivosas chegaram, cheias de acusações. Você está se perdendo em abominações, filho. Volte para casa antes que seja tarde. Rafael, dividido entre o amor e o dever, confrontou Miguel em uma praça movimentada de Rossio. Eu te amo, mas eles são minha raiz. Como posso escolher? Miguel, coração partido mas resoluto, respondeu com a sabedoria que João lhe incutira: raízes crescem onde há sol, não em solos áridos de medo. A separação foi uma ferida aberta, e Miguel mergulhou no trabalho, esculpindo peças que gritavam dor e renascimento. João, vendo o sofrimento do rapaz, reviveu suas próprias batalhas, as noites em que António o consolara após insultos nos mercados, as vezes em que o preconceito os isolara como ilhas no Atlântico. Enquanto isso, uma ameaça maior pairava sobre o coração do Tejo. Um investidor ambicioso, Carlos Mendes, um homem de ternos impecáveis e sorriso falso como plástico, cobiçava o imóvel para erguer um hotel de luxo. Ele começou com ofertas generosas, mas quando João recusou, este lugar é mais que tijolos, é memória, as táticas mudaram. Sabotagens sutis, canos estourados, críticas falsas em guias turísticos, e pior, rumores renovados sobre o chefe desviado que corrompia a vizinhança. António, sempre o pacificador, aconselhou cautela: não dê munição aos lobos, amor. Mas João, com o fogo da teimosia portuguesa, resistiu, ignorando as cartas de ameaça anônimas que chegavam como fantasmas. O clímax se rompeu em uma noite de tempestade, e quando aquela em que João encontrara Miguel. O restaurante estava lotado para uma festa de aniversário surpresa de António, com fados ao vivo e pratos fumegantes de cozida à portuguesa. Miguel, convidado especial, chegara com Rafael, uma reconciliação frágil após meses de cartas e telefonemas, os dois mãos dadas sob a mesa, um gesto de desafio ao mundo. De repente, um estrondo, a porta se escancarou, e Carlos Mendes entrou com capangas, o rosto contorcido de raiva. Você recusou minha oferta, Oliveira. Agora paga o preço. Uma briga eclodiu, mesas virando, pratos estilhaçando como sonhos quebrados. João, protegendo António, foi arrastado para o beco pelos agressores, um soco jogando contra a parede úmida. Vocês acham que podem destruir o que construí com amor? Gritou ele, sangue escorrendo do lábio. Miguel, vendo a cena da janela, sentiu o pânico invadir como uma onda gelada. Sem pensar, ele correu para o beco, Rafael o seguindo. Deixem-no em paz, berrou Miguel, arremessando uma cadeira que acertou um dos capangas. A confusão aumentou, sirenes distantes uivaram, atraídas por vizinhos alarmados. Carlos, percebendo o cerco, ordenou retirada, mas não antes de ameaçar: isso não acaba aqui, Oliveira. Seu segredo vai para a rua. João, ofegante e machucado, olhou para Miguel, o menino que salvara agora seu salvador. Você me salvou de novo, murmurou, abraçando com força. Rafael, ao lado, estendeu a mão para ajudar António, selando uma aliança improvável. Nos dias seguintes, a polícia investigou, e as sabotagens de Carlos vieram à tona, levando a sua prisão por extorsão. O restaurante, danificado mas intacto em espírito, renasceu com uma inauguração maior, onde a comunidade de Lisboa, gays, héteros, famílias inteiras, se uniu em solidariedade. Miguel e Rafael, fortalecidos pela provação, anunciaram seu compromisso, um anel simples trocado à beira do Tejo, sob o sol poente que tingia o céu de laranja e rosa. João, ao lado de António, sentiu lágrimas quentes. Vejam só, filho. O amor não só cura, ele constrói impérios. Mas a história não terminava em felizes para sempre fáceis. Meses depois, uma carta de Alentejo chegou para Rafael. Sua família, tocada pelas notícias nos jornais sobre o herói de Alfama, estendia uma oliveira de paz. Venham nos visitar. Queremos conhecer o homem que salvou nosso filho de si mesmo. Foi o começo de uma ponte, frágil mas real,
sobre abismos de preconceito. Miguel, agora com 21, expôs sua exposição de esculturas no Museu Nacional de Arte Antiga, peças que narravam jornadas de aceitação, casais entrelaçados, mães perdoadas, chefes com colheres como espadas. João, orgulhoso, serviu canapés na vernissage, sussurrando para António: nós plantamos a semente, ele a fez florescer. Em uma manhã tranquila de primavera, enquanto o sol filtrava pelas janelas da tasca restaurada, João e Miguel sentaram-se à mesa da cozinha, como nos velhos tempos. Lembra daquela chuva? Perguntou João, servindo chá de ervas. Miguel sorriu, os olhos brilhando. Como poderia esquecer? Foi o dia em que encontrei meu pai. E ali, no coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurrava segredos eternos, eles brindaram ao amor, não o de contos açucarados, mas o forjado em tempestades, que resiste, renasce e, acima de tudo, salva. A vida, no entanto, tem o hábito de tecer fios invisíveis que se entrelaçam em padrões inesperados. 2 anos após o incidente com Carlos Mendes, João começou a notar mudanças sutis em si mesmo, uma fadiga que não se dissipava com noites de sono, um cansaço que se instalava nos ossos como um vinho velho demais. Ele o atribuiu ao ritmo implacável da cozinha, às madrugadas preparando bifanas para os pescadores do cais do Sodré. Mas António, com sua intuição afiada como as espinhas de um ouriço do mar, insistiu em uma consulta. Não ignora os sinais, meu amor. O Tejo nos ensina a fluir, mas também a parar para ver as margens. O diagnóstico veio como um trovão silencioso, um tumor no pulmão, pequeno mas insistente, resultado de anos inalando fumaça de grelhas e o estresse acumulado de batalhas invisíveis. João escondeu a notícia inicialmente, cozinhando com mais fervor, como se pudesse apaziguar o destino com porções generosas de arroz de pato. Mas Miguel, agora um artista consolidado com encomendas de galerias em Porto e Coimbra, percebeu as olheiras profundas, o tremor sutil nas mãos que outrora picavam ervas com precisão cirúrgica. O que está acontecendo, pai? Não minta para mim. A confissão veio em uma caminhada pelo Jardim da Estrela, sob árvores centenárias que sussurravam folhas secas. É câncer, Miguel. Mas eu vou lutar, como sempre lutei. A notícia abalou o círculo íntimo como uma pedra no lago calmo. Rafael, que se mudara para Lisboa e agora pintava murais vibrantes nos muros de Belém, abraçou Miguel com força, seus pincéis esquecidos em um canto. Vamos enfrentar isso juntos. Como uma família. António, o pilar inabalável, mergulhou em pesquisas sobre tratamentos alternativos, de chás de boldo a clínicas em Espanha. Mas o verdadeiro conflito surgiu internamente em João. O medo não era da morte, mas de deixar um legado incompleto, de que o mundo ainda visse nele apenas o chefe gay em vez do homem que salvara e fora salvo. O tratamento começou com quimioterapia, sessões que o deixavam fraco como um barco à deriva. A tasca fechou temporariamente, e Miguel assumiu as rédeas, cozinhando pratos simples mas cheios de alma, enquanto Rafael decorava as paredes com afrescos inspirados em lendas portuguesas de resiliência, o infante de Henrique navegando contra ventos contrários. Foi nessa vulnerabilidade que velhas feridas se reabriram. A ex-mulher de Miguel, agora uma figura distante mas persistente, reapareceu, oferecendo ajuda financeira, em troca de visitas supervisionadas. Ele precisa de uma mãe de verdade, não de. Isso, disse ela, gesticulando vagamente para o apartamento de António e João, repleto de livros sobre culinária que era e fotos de viagens a praias do Algarve. Miguel, furioso, confrontou-a em um café embaixacheado, o aroma de pastéis de Belém misturando-se à tensão. Isso? Você se refere ao amor que me salvou da rua. Vá embora e leve suas culpas. Mas as palavras dela ecoaram, plantando sementes de dúvida, e se João não se curasse? E se Miguel, agora com sua própria vida entrelaçada a Rafael, não fosse suficiente? O casal de artistas brigou pela primeira vez, Rafael acusando Miguel de se isolar. Você carrega o mundo nas costas, amor. Deixe-me dividir o peso. A reconciliação veio em uma noite de insônia, deitados no telhado do prédio, contando estrelas sobre a silhueta da ponte 25 de Abril. Desculpe. O medo me torna cego, murmurou Miguel. Rafael traçou seu rosto com o dedo. Então eu serei seus olhos. E você, minha âncora. Enquanto João batalhava, uma oportunidade inesperada surgiu. Um produtor de documentários, impressionado com a história do coração do Tejo após ler sobre o incidente com Mendes, propôs filmar um curta sobre amores que salvam vidas. João hesitou, expor sua intimidade ao escrutínio público era como servir um prato cru, mas Miguel o encorajou. Pai, sua história pode iluminar caminhos para outros como nós. As filmagens começaram, capturando não só a cozinha, mas os momentos ternos, António massageando as mãos doloridas de João, Miguel ensinando Rafael a fazer um caldo verde perfeito. Mas o drama se intensificou quando o produtor, um homem ambicioso de Faro, insistiu em sensacionalizar,
enfatiza o abandono, o preconceito gay. É o que vende. João, enfraquecido mas feroz, recusou. Minha vida não é um espetáculo de miséria. É uma sinfonia de sabores, amargos, doces, inesperados. O confronto culminou em uma discussão acalorada no set, com o produtor ameaçando cortar o financiamento. Miguel, intervindo, revelou uma surpresa. Ele havia arrecadado fundos via crowdfunding na comunidade LGBTQ+, de Portugal, de ativistas em Évora a drag queens em Porto. Nós contamos nossa história do nosso jeito. O produtor recuou, e o documentário se tornou um hino à autenticidade, estreado no Festival de Cinema de Guimarães, onde aplausos ecoaram como ondas no mar da Nazaré. A reviravolta veio no meio do tratamento, exames mostraram o tumor encolhendo, um milagre atribuído à combinação de medicina e espírito indomável. João, recuperando forças, planejou uma viagem surpresa para a família, uma semana no Douro, entre vinhedos que se estendiam como tapetes verdes. Lá, sob o sol quente de agosto, eles escolheram uvas para um vinho caseiro, rindo das mãos roxas e das histórias exageradas. Rafael, tímido inicialmente, abriu-se sobre sua própria jornada. Ele fugiu de casa aos 16, achando que o amor era uma prisão. Mas com Miguel, descobri que é uma chave. João, tocando sua taça na de todos, disse: ao amor que nos liberta. E aos que nos salvam, mesmo quando não pedimos. De volta a Lisboa, a vida reassentou-se em ritmos familiares, mas enriquecida. Miguel e Rafael adotaram um cachorro resgatado, um vira-lata chamado Tejo, que corria pela tasca como um furacão de patas. João, agora em remissão, escreveu um livro de receitas, Sabores de Superação, onde cada prato contava uma anedota de resiliência. E em uma noite de São João, com fogueiras crepitando nas ruas de Alfama, a família reuniu-se para dançar ao som de acordeões. Miguel puxou João para o centro do círculo. Você me salvou primeiro, pai. Mas eu aprendi que salvar é um ciclo. João, lágrimas misturando-se ao suor, abraçou e o ciclo nunca para, filho. É o que nos mantém vivos. Contudo, o destino, caprichoso como o vento alísio que sopra do Atlântico, reservava mais uma prova. 3 anos após a remissão de João, uma carta chegou de Coimbra. A tia de Rafael, guardiã de segredos familiares, revelava um escândalo enterrado. O pai de Rafael, um fazendeiro rígido de vinhas em Borba, havia tido um caso na juventude com um homem, um escândalo que o levara a casar-se apressadamente e reprimir qualquer traço de afeto não convencional em sua linhagem. Seu pai me pediu para queimar as cartas, mas eu guardei. Ele era como você, Rafael, um coração dividido entre o que sente e o que o mundo impõe. A revelação abalou Rafael como um terremoto, questionando as raízes que ele tanto lutara para reconciliar. Rafael mergulhou em uma espiral de dúvida, questionando se seu amor por Miguel era herança ou escolha. E se eu for só um eco do meu pai? Um erro repetido. Miguel, paciente como o vinho envelhecido em barris de carvalho, ouviu no ateliê, cercado por telas inacabadas. Herança não define, ela informa. Seu pai escolheu o silêncio, você escolhe a voz. Mas as palavras não bastaram. Rafael partiu para Alentejo sozinho, para confrontar o passado em solo sagrado. Miguel, deixado para trás, confidenciou a João durante uma manhã de moagem de açafrão. Eu o amo tanto que dói vê-lo sofrer. Mas e se ele não voltar? João, recordando sua própria jornada com António, respondeu: o amor verdadeiro é como uma receita, às vezes, deixa assentar para ganhar sabor. Em Borba, Rafael encontrou a casa paterna, uma quinta de paredes caiadas e oliveiras centenárias. Seu pai, agora idoso e curvado como videiras antigas, recebeu-o com olhos evasivos. O que te traz aqui, filho? As uvas estão prontas para a vindima. Rafael, com a carta da tia na mão, confrontou-a à mesa do jantar, sob lamparinas que tremuluziam como memórias. Porque escondeu quem era. Porque me ensinou a odiar o que você mesmo sentia. O pai, após um silêncio que se estendeu como a planície alentejana, confessou: eu amei, sim. Um pastor de ovelhas, com mãos fortes e risada livre. Mas o padre, a família, o medo. Eles me roubaram a voz. Não queria isso para você. Lágrimas escorreram, misturando-se ao vinho tinto. Pela primeira vez, pai e filho abraçaram-se não como obrigação, mas como iguais em vulnerabilidade. Enquanto isso, em Lisboa, uma crise menor mas pungente testava Miguel. Uma galeria em Madrid oferecera uma exposição solo, mas exigia que ele viajasse imediatamente, coincidindo com o aniversário de João. Dividido entre carreira e família, Miguel consultou António, que preparava um ensopado de borrego no quintal. O equilíbrio é uma ilusão, rapaz. Escolha o que alimenta a alma primeiro. Miguel declinou a oferta, optando por uma celebração íntima, uma caça ao tesouro pelas ruas de Lisboa,
com pistas levando a lugares significativos, a porta onde for encontrado, o banco onde beijara Rafael pela primeira vez, a cozinha onde aprendera a amar sem reservas. Rafael retornou transformado, com uma caixa de cartas amareladas e uma promessa: meu pai quer nos conhecer. Ele disse que é hora de colher o que plantamos. A viagem a Borba foi um bálsamo, com o pai de Rafael servindo queijos e enchidos, contando histórias de amores perdidos sob estrelas do sul. João, convidado, trocou receitas com o velho fazendeiro, encontrando pontos comuns em temperos e tristezas. A vida é como o azeite, prensado para dar o melhor, disse o pai de Rafael, erguendo um copo. Naquela noite, ao redor de uma fogueira, Rafael e Miguel dançaram um lento, enquanto o grupo assistia, um círculo de aceitação tecida de fios partidos e recompostos. De volta à capital, o momentum cresceu. O documentário de João ganhou prémios em festivais que eram europeus, inspirando uma série de jantares comunitários no coração do Tejo, noites temáticas onde sobreviventes de preconceitos compartilhavam pratos e histórias. Miguel moderava, sua voz firme como a argila que moldava. Uma convidada, uma ativista trans de Setúbal, confidenciou-lhe: sua família me dá esperança. Em um país onde ainda lutamos por direitos, vocês mostram que o amor é a revolução quieta. Mas o verdadeiro teste veio quando um grupo conservador local protestou do lado de fora, cartazes gritando: família tradicional, não aberrações. João, com o fogo renovado da remissão, saiu para confrontá-los, microfone em punho. Família é quem cuida, quem salva, quem ama sem pedir permissão. Venham, provem minha comida e digam se há aberração no sabor da humanidade. Alguns partiram, envergonhados, outros, curiosos, entraram e saíram transformados, com pratos pela metade e mentes abertas. Miguel, orgulhoso, abraçou o pai. Você é o chefe do coração, não só da cozinha. O ano culminou em uma surpresa. António propôs a João uma adoção formal de Miguel, agora com 24, como um gesto simbólico de laços eternos. Em uma cerimônia simples no cartório de Alcântara, com o Tejo como testemunha, eles assinaram papéis que selavam o que o coração já decretara. Rafael, padrinho improvisado, brindou: à família que escolhemos, mais forte que o sangue. E naquela ponte sobre o rio, enquanto o sol se punha em tons de âmbar, Miguel sussurrou a Rafael: nós salvamos uns aos outros, todos os dias. O tempo, imensurável como o ciclo das vindimas, trouxe novas camadas à tapeçaria de suas vidas. Aos 26, Miguel recebeu uma bolsa para estudar escultura em Florença, uma oportunidade que o levaria para longe de Lisboa por um ano. A notícia foi um misto de orgulho e melancolia para João, que via no filho o reflexo de suas próprias ambições não realizadas. Ele sonhara, na juventude, com cozinhas em Paris, mas escolhera raízes em solo português. Vá, meu menino. O mundo precisa dos seus sonhos tanto quanto Lisboa precisa dos seus, disse João, mascarando a pontada no peito com um sorriso. Rafael, agora um muralista renomado com obras em fachadas do Porto, decidiu acompanhá-lo, transformando a separação em aventura compartilhada. Florença tem pontes como o Tejo, mas nenhuma como a nossa, brincou ele, embalando caixas de tintas. A despedida no aeroporto de Portela foi um turbilhão de abraços, António com lágrimas nos olhos, João com um cesto de queijos e embutidos para a viagem, Tejo latindo como se soubesse do adeus. Miguel, no portão, virou-se uma última vez. Voltarei mais forte, pai. Para salvar você de solidões futuras. Em Florença, sob os céus renascentistas da Toscana, Miguel e Rafael floresceram. Miguel esculpia mármores que ecoavam temas portugueses, sereias do Tejo em poses de êxtase, chefes com facas como varinhas de condutores. Rafael pintava afrescos inspirados em fados, com cores vivas que capturavam a saudade. Mas o isolamento cultural trouxe conflitos, olhares curiosos de locais para o casal gay, sussurros em tratorias sobre estrangeiros excêntricos. Uma noite, após uma exposição onde um crítico desdenhou suas obras como exóticas demais para o cânone italiano, Rafael explodiu. Porque sempre temos que provar nosso valor. Como se o amor em nossa arte fosse uma falha. Miguel, temperado pelas lições de João, acalmou com um passeio pelo Ponte Vecchio, onde joalherias brilhavam como estrelas caídas. A arte, como o amor, não busca aprovação, ela busca a verdade. Lembra do pai de você? Ele escondeu, nós exibimos. A crise passou, fortalecendo-os, e eles enviavam vídeos semanais para Lisboa, cozinhando carbonara com toques portugueses, dançando ao som de Amália Rodrigues em apartamentos apertados. João e António, por sua vez, revitalizaram a tasca com um menu sazonal, convidando chefes que de todo o país para colaborações, um de Faro com pratos de marisco trans, uma de Braga com sobremesas não binárias em nome e forma. Mas a distância testou laços de maneiras inesperadas. João, aos 50, sentiu o peso da idade, juntas doloridas de anos de pé na cozinha,
uma solidão sutil quando António viajava para feiras de flores em Holanda. Ele começou a namorar um viúvo, Eduardo, um professor de História de Évora que frequentava o restaurante por seus ensaios sobre a Inquisição e direitos LGBTQ+, em Portugal. Os encontros eram castos, conversas profundas à luz de velas, mas despertaram ciúmes em António. Não, em vez disso, uma conversa honesta. Eu o amo, mas há espaço para mais sabores na nossa mesa, confessou João. António, surpreendentemente, abraçou a ideia. O amor poliamoroso. Por que não, se for consensual e cheio de respeito? Somos modernos, afinal. A poliamoria emergente trouxe frescor, mas também mal-entendidos. Eduardo, tímido com sua sexualidade tardia, viúvo após um casamento heteronormativo, temia julgamentos. E se a comunidade me vir como oportunista? Miguel, em uma chamada de vídeo da Itália, aconselhou: a autenticidade é a chave, tio. Como nas minhas esculturas, cada rachadura conta uma história. A integração foi gradual, jantares a três, passeios pelo aqueduto das águas livres, onde histórias de engenharia romana se entrelaçavam a confissões pessoais. Enquanto isso, uma reviravolta atingiu Florença. Durante uma residência artística, Miguel descobriu um roubo. Uma de suas esculturas principais, Salvadores do Tejo, fora danificada por vândalos homofóbicos, com pichações cruéis. A polícia investigou preguiçosamente, e Rafael, furioso, quis confrontar os culpados. Não. Nós respondemos com arte, não ódio, insistiu Miguel, organizando uma performance de reparo público, convidados recolhendo cacos, soldando com ouro como na tradição japonesa kintsugi, transformando feridas em beleza. A mídia italiana cobriu, transformando o incidente em símbolo de resiliência que era na Europa. Vocês nos ensinaram que quebrar pode ser recomeçar, disse um repórter. De volta a Lisboa após o ano, Miguel e Rafael trouxeram bagagem de experiências, malas cheias de gessos e telas, corações expandidos. A reunião no coração do Tejo foi uma festa, João servindo um banquete de lampreia à bordaleza, António com buquês de flores silvestres da serra. Eduardo, integrado, contou anedotas de imperadores romanos gays, arrancando risadas. Mas o clímax emocional veio quando Miguel revelou uma escultura presente para João, uma figura dele mesmo, jovem e forte, carregando um menino nos ombros, com veias de ouro nas rachaduras. Para lembrar que você me salvou, e eu a você, em loopos infinitos. Naquela noite, sob fogos de artifício do Tejo, Rafael ajoelhou-se, anel em mão, um ar de prata com incrustações de azulejos portugueses. Case comigo, Miguel. Não por lei, mas por nós. O sim veio em lágrimas, e a família aplaudiu, um círculo completo de amores entrelaçados. A vida, com sua tapeçaria tecida de fios dourados e sombrios, continuou a surpreender. O casamento de Miguel e Rafael, uma cerimônia laica em um jardim suspenso de Lisboa, com vistas para o castelo, atraiu amigos de toda a Península Ibérica, artistas de Barcelona, ativistas de Madrid, chefes de Sevilha. João, o mestre de cerimonias informal, preparou um menu que contava sua saga, entradas de salada de polvo para o abandono inicial, pratos principais de porco preto para as lutas, sobremesas de arroz doce para as doçuras da reconciliação. Eduardo, agora parte fixa do clã, discursou sobre uniões históricas, de Safa Camões, entrelaçando poesia com realidade. Mas o conflito surgiu de onde menos se esperava, dentro da família expandida. A mãe de Miguel, após anos de ausência intermitente, reapareceu com uma filha mais nova, uma adolescente de 15 chamada Sofia, fruto de um segundo casamento. Eu mudei, Miguel. Deixem-me fazer parte da vida dela. E da sua. Sofia, com olhos curiosos e um sketchbook sempre à mão, idolatrava as esculturas do irmão. Mas sua presença reabriu velhas feridas. Miguel revivia o abandono, questionando se o perdão era fraqueza. Ela me largou na chuva. Como confiar agora? João, mediador nato, organizou um jantar familiar no restaurante fechado para o mundo. O perdão não apaga o passado, ele o transforma em adubo para o futuro. Sofia, tímida, desenhou retratos rápidos, João na cozinha, Rafael pintando, Miguel esculpindo, capturando essências com traços precisos. Aos poucos, barreiras caíram, Sofia revelou seu próprio segredo, questionamentos sobre identidade de gênero, sussurrados em diários escondidos. Eu me sinto. Não menina, não menino. Só Sofia. A família, calejada em jornadas de autodescoberta, envolveu-a, consulta às contrapeutas em Lisboa, círculos de apoio quer, e amor incondicional. O drama escalou quando o padrasto de Sofia, um homem ciumento de Faro, descobriu as visitas e acusou a família de influenciar a menina. Ele ameaçou custódia, citando ambiente de Vian, e quando julgamentos antigos. Rafael, protetor feroz, investigou discretamente, descobrindo dívidas de jogo do homem.
Com a ajuda de um advogado amigo de Eduardo, eles negociaram uma separação amigável, com Sofia optando por morar com a mãe, mas visitando Lisboa frequentemente. Obrigada por me mostrarem que família é a escolha, disse ela em uma ligação, voz embargada. Enquanto isso, João enfrentava uma crise profissional. Um crítico gastronómico influente, de um jornal de elite, deu uma estrela negativa ao Coração do Tejo, alegando excesso de sentimentalismo nos pratos, como se a cozinha precisasse de terapia. O artigo viralizou, afetando reservas. João, ferido, considerou fechar as portas. Talvez eu seja só um cozinheiro de bairro, não um artista. Miguel, com Sofia ao lado, agora uma aprendiz informal em seu ateliê, interveio com uma campanha, Coma com o Coração, convidando clientes a compartilharem histórias pessoais com cada refeição. O buzz cresceu, transformando críticas em elogios, e o restaurante lutou novamente, com mesas e quando risadas e confissões. Uma reviravolta pessoal veio para António, diagnosticado com artrite avançada. Ele se aposentou das flores, abrindo uma loja online de buquês temáticos, Flores do Amor Diverso. Eduardo o ajudou com o site, e a dupla improvável floresceu em amizade profunda. João, vendo a mudança, refletiu em um diário: o amor evolui, como vinho, às vezes, muda de barril, mas mantém o buquê. Sofia, florescendo em Lisboa, veio morar permanentemente após a mãe reconhecer sua necessidade de espaço. Aos 16, ela se identificava como não binária, adotando pronomes neutros e um nome artístico, Sol. Miguel, mentor orgulhoso, a introduziu ao mundo da arte que era, e Sol expôs desenhos em uma mostra juvenil, ganhando prémios locais. Vocês me salvaram de me esconder, confidenciou Sol a João durante uma aula de culinária, enrolando massas para raviolis. O ano fechou com uma colaboração familiar, um livro ilustrado, receitas de resiliência, com pratos de João, ilustrações de Sol, murais de Rafael e esculturas de Miguel. Lançado em uma livraria de Chiado, atraiu filas, tornando-se best-seller em círculos progressistas. Na noite de autógrafos, João ergueu um copo de vinho verde. A família que se reinventa, salvando-se mutuamente em cada capítulo. Finalmente, o ciclo se completou em uma manhã de novembro, 17 anos após a chuva que unira João e Miguel. O Coração do Tejo celebrava seu jubileu de prata, com uma gala ao ar livre na Praça de Alfama, lanternas penduradas como estrelas capturadas. Convidados de toda a vida, a mãe de Miguel, agora uma aliada sóbria, o pai de Rafael, envelhecido mas sereno, Sol, com 21, uma artista emergente com exposições em Berlim. João, aos 57, com cabelos grisalhos como a névoa do rio, discursou: esta tasca não é de tijolos, é de corações entrelaçados. Salvamos uns aos outros, do abandono, do preconceito, da doença, do medo. Mas o verdadeiro clímax veio inesperado. Durante a gala, um incêndio criminoso, resquício de ódios velhos, ligado a remanescentes do grupo de Mendes, ameaçou engolir o restaurante. Chamas lambiam as paredes, fumaça negra subindo como um lamento. Pânico se instalou, mas Miguel, Rafael e Sol agiram, Miguel guiando idosos para fora, Rafael usando extintores de um estoque de emergência, Sol chamando bombeiros com precisão. João, dentro, salvou álbuns de fotos e receitas antigas, emergindo tossindo mas inteiro. António e Eduardo, do lado de fora, montaram uma barreira humana. Os bombeiros apagaram o fogo, salvando a estrutura principal, mas o dano era simbólico, azulejos rachados, como cicatrizes. No dia seguinte, a comunidade reconstruiu, voluntários de Bairro Alto a Moraria, doando tijolos e mãos. O pai de Rafael liderou uma equipe de Alentejo, para pagar dívidas do passado. Sol desenhou novos azulejos, temáticos de Fênix renascendo. Em semanas, o restaurante reabriu, mais forte, com uma placa: queimado pelo ódio, aquecido pelo amor. Na reinauguração, Miguel e Rafael anunciaram a adoção de uma criança, um menino de 7 anos, órfão de uma família imigrante, e quando o começo. Chamamo-o Tejo, para fechar o círculo, disse Miguel, erguendo o pequeno nos braços. João, lágrimas escorrendo, abraçou todos. Vocês me salvaram mais vezes do que conto. E agora, salvamos outro. Sob o sol eterno de Lisboa, o Tejo fluindo como veias da cidade, a família expandiu-se, amores que er, laços escolhidos, histórias de superação. Não havia finais perfeitos, apenas começos renovados, temperados com coragem, perdão e o sabor indizível da redenção.